O ataque a civis é terrível. Não pode ser naturalizado. Eu começo essa minha fala me solidarizando e, ao mesmo tempo, reafirmando os meus sentimentos às famílias de palestinos, as famílias de israelenses, e na busca de uma solução que venha convergir para a paz. E nesse sentido, presidente, eu não posso deixar de falar da necessidade de um cessar-fogo imediato e da tristeza que é o veto proporcionado pelo governo dos Estados Unidos ao que foi concebido numa resolução como pausa humanitária. Pausa humanitária que dê atendimento e socorro ao conjunto das famílias. Nós não podemos naturalizar que 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza estejam sendo alvos, nesse momento, de bombardeios indiscriminados. Nós não podemos naturalizar que haja uma determinação de bloqueio de água, de comida e de energia elétrica para as pessoas na faixa de Gaza. Nós não podemos desumanizar crianças em lugar algum do mundo. Dói no coração a compreensão de que um civil é atacado. Dói no coração a compreensão de que uma criança possa estar, nesse momento, por um bloqueio imposto, está morrendo de fome e de sede. E por que então o governo dos Estados Unidos assume essa posição de veto numa resolução que foi aprovada por 11 países no Conselho de Segurança da ONU e contou com 2 abstenções e com o voto dos Estados Unidos contrário, exercendo o poder de veto? Uma pausa humanitária. Não foi nem no texto da resolução aquilo que deveria ser, que era um cessar-fogo. A paralisação dos bombardeios, dos ataques, dos mísseis. É brutal você imaginar que uma criança vai deixar de receber água, vai deixar de receber comida. Isso não é aceitável, senhoras e senhores. E se eu começo a minha fala reafirmando o meu sentimento ao conjunto das famílias enlutadas, e vou repetir, a todas as famílias enlutadas, isso não pode ser a legitimação de um ataque a 2 milhões de pessoas que tem que se deslocar para a fronteira com o Egito, na total impossibilidade de conseguir uma saída e sendo, inclusive, bombardeada pelo caminho. Como é que se veta uma resolução como essa, que falou especificamente em corredor humanitário? Senhoras e senhores, isso não é natural. Isso deveria ser um consenso entre nós. Infelizmente não é. E não é, porque se tenta naturalizar uma situação histórica de apartheid, de colonização e de desumanização de uma parte das pessoas que estão envolvidas no que está acontecendo. O Hamas, presidente, pelas informações que circulam, tem aproximadamente 40 mil membros. A faixa de Gaza tem mais de 2 milhões de pessoas. Aí eu pergunto, é justo 2 milhões de pessoas ficarem sem água, sem luz e sem comida? Evidentemente que não. O vídeo que os senhores falaram, que viram e que eu não vi, gera em mim, evidentemente, um sentimento de repulsa e de solidariedade. Ninguém pode sofrer uma violência como essa. Ninguém. Nenhum ser humano. E é exatamente nessa compreensão de que nenhum ser humano pode viver essa violência que nós não podemos aceitar. E por aí eu finalizo, que crianças fiquem na faixa de Gaza nesse momento, sem água, sem comida e sem energia elétrica. Isso não é uma resposta do governo de Israel a um ataque sofrido.
Isso é uma tentativa de ampliação e de anexação de mais uma parte do território do povo palestino. Senhoras e senhores, estabeleço esse diálogo procurando uma posição o mais equilibrada possível, mas com a firmeza que o momento histórico exige. Das nossas falas, das nossas interpretações, das nossas articulações, podem surgir soluções para uma situação dramática. E não existe outra possibilidade a não ser um cessar-fogo e a garantia de desbloqueio de alimentação, água e energia elétrica para o povo palestino. Não viabilizamos e não fazemos tribuna para consolidar ou para legitimar ataques a civis. E por isso eu comecei a minha fala me solidarizando com todas as famílias. Mas é exatamente porque não aceitamos ataques a civis que não podemos desumanizar as crianças palestinas que estão sem água e sem comida na faixa de Gaza.